veja, deu aqui, ó, 40 minutos. Acho que é bom a gente parar um pouco, né, e você conduz a abrir, participar, acho que é importante esse momento, né? Gente, muito obrigado, passar a devolver a palavra para a Deus. Agora, o prefeito também é mineiro mesmo, né? Agora que eu vi que ele está aqui, a gente estava dando uma palestra, né, mesmo, lá, e a gente brinca quando a gente vai dar palestra, eu pergunto, foi boa a palestra? A minha mãe gostou, meu filho gostou, né? Apesar, amigo, que a palestra, quando ela é pro meu filho, eu não gosto muito não, porque eles dormem na minha palestra. É perigoso. Mas obrigado, viu? A volta eu ajudo. Bom, além de registrar a presença dos dois prefeitos que chegaram, né, com o evento em andamento, Adriano Pereira de Santa Branca, o Hamilton Mota de Jacareí, gostaríamos de agradecer também a presença da vereadora Rose Gaspar, vereadora Lucimar Ponciano, secretário de Desenvolvimento Econômico Emerson Goulart, do José Luiz Soares, que é do PT de São Sebastião, do Paulinho Oliveira, que é vice-presidente do PT de Jacareí, Dalton Ferracioli, secretário de Infraestrutura, Carlos José Ribeiro, Cazé, e o Sérgio Luiz Correia Leite, que são do Sindicato dos Bancários e do PT de Pinda. Thales Prado, que é delegado seccional assistente aqui em Jacareí, Pedro Mota, que é ex-vereador da cidade, Daniele Rebelo, que é conselheira tutelar aqui de Jacareí, João Roberto, secretário de Educação, também da cidade, o Cláudio Aparecido Francisco Camilo, ele é do Movimento Negro de São José dos Campos, a Lucilene Gonçalves, que é presidente do SAI de Jacareí, Paulo Rasman, diretor-geral de infraestrutura da Prefeitura de Jacareí, Ademilson Marins, presidente da SAB do Jardim Pitoresco, na verdade agora é Associação de Moradores, Altemir Almeida, secretário de Meio Ambiente, Altair Campos Melo, secretário adjunto de Educação aqui de Jacareí, Adalto de Andrade, secretário de Assuntos Jurídicos, Walter Corbani, secretário de Planejamento, e Paulo Bicarato, secretário de Comunicação, todos aqui da Prefeitura de Jacareí. Bom, a gente vai abrir espaço para o público se manifestar. Há duas formas. Vocês podem fazer por escrito, a Sônia está aqui atrás, ela tem as fichinhas, quem quiser se inscrever, ou vocês podem falar o microfone. E antes disso, enquanto vocês pensam, né, ou tomam coragem de falar, nós vamos abrir a palavra para os dois prefeitos que chegaram aqui. Primeiro vamos passar para o Adriano Pereira. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Legal rever as pessoas que não viam com os tempos, a doutora Andréia, a Luísa, que é a esposa, também. O pessoal da equipe do Marco, a vendo a Josi, a Presente, a Ju, a Rose Gaspar também. Cumprimentar o prefeito Hamilton, o Hernani, o Marco, o companheiro Zé Elcio. Só vai nesse branco, né? Fácil, né, Zé Elcio? Só a gente que está no mandato, você acaba vendo como é difícil. Parabenizar o Marco pela iniciativa, Marco. Essa petição de conta do mandato, isso que é muito importante para a população. Porque muitas pessoas às vezes não sabem o que o deputado faz. Às vezes fala assim, poxa, o deputado veio aqui, pediu voto, nunca mais voltou. Não é bem assim. O deputado tem um trabalho, tanto na Assembleia, como também em toda a região, aqui do Vale do Paraíba, onde o Marco atua. E nós, Santa Branca, quando a gente é perguntado sobre isso, a gente já responde de imediato, não, faz um trabalho sim. Tanto é que o Marco ali deu uma emenda dele no valor de R$300 mil, já aprovado pelo governo, para a infraestrutura no município de Santa Branca. E também outras 12 emendas, né, Marco? Que foi o chefe de cabeça de China e a Selma também, que está junto com a gente lá desenvolvendo o trabalho. Isso é muito bom, mostrar para o povo como é importante. Até é bonito você ver a plateia, a casa cheia, vendo o povo também está empenhado em saber o que o deputado faz. Isso é muito importante. Isso é muito legal, muito bacana. E também a gente está vendo, Márcio, que acaba falando do SAMU, a importância do SAMU para os municípios. A gente vê que muitos municípios, somente os municípios pequenos, ele acaba recebendo um presente do governo federal do SAMU, e na verdade é um presente que acaba até sendo indigesto, porque o município não tem recurso para compor os demais gastos que tem. Então esse é um trabalho muito importante que estão fazendo, de fazer essa indicação para o governo, para que o governo também assuma a responsabilidade dele, entrar com 25% também. Isso é muito importante. Santa Branca foi contemplada com o SAMU, pretende implantar isso até outubro desse ano, só que tem que ter esse apoio. É difícil nós
arcarmos com os custos que tem. Que um município pequeno como o nosso, a nossa receita é pequena, a gente tem que correr atrás de verbas do governo, tanto estadual quanto federal. Eu vendo o Marco falar sobre o trabalho do deputado, a gente lembra muito, eu fui vereador, é um trabalho meio que semelhante, só que a gente se reporta, na verdade, ao município e você ao Estado, fazendo indicações, projetos de lei, você vê o trabalho que um deputado faz. E também, aproveitando, Marco, para parabenizar também toda a sua equipe, viu, Marco? Você é o deputado, você é o líder, mas por trás de você tem uma equipe que trabalha. Você falou do site, a gente vê quando a gente vai tanto na Assembleia, a gente vê no Thiago daqui, e conta aqui também no seu escritório, já vê como a gente é bem atendido. Isso é muito legal, isso é muito importante para que a gente desenvolva um trabalho, tanto no município quanto na região toda. Então, parabéns, Marco, pela atitude, parabéns pela iniciativa que está fazendo esse trabalho que são de contas. Muito obrigado a todos pela atenção. Registrando e agradecendo também a presença da primeira-dama de Jacareí, Suzy Mota. Bom, agora vamos ouvir o prefeito de Jacareí, Hamilton Ribeiro Mota. Boa noite. Quantas horas eu posso falar? Cumprimentar o Marco Aurélio, a sua equipe, parabenizar pela realização dessa plenária de prestação de contas no mandato, pedir desculpas pela voz, meio derrubado aí, e que essa semana cheio de eventos à noite ainda fora de casa, todos os dias, só não fui na segunda, porque não deu, não consegui, terça, quarta, quinta e amanhã e sábado, mas faz parte. Cumprimentar o Marco, a equipe, e também cumprimentar os nossos vereadores, a Rose, o Hernani, o Edgar aqui, que esteve conosco ontem também no evento aqui em Jacareí, em homenagem à colônia japonesa na nossa cidade. Não é só um evento bem bacana, quem puder passar lá, é uma festa muito bonita. Vai até domingo. Cumprimentar a Lucimara, vereadora, já esteve conosco no evento lá na prefeitura, na posse do conselho tutelar, o prefeito Adriano Santa Branca, o vice, o Zé Elcio, o Melhado, o Melhado aqui, São Sebastião, o Fernando, o pessoal do litoral, o pessoal que trabalha conosco, o pessoal aí da comunidade, e reafirmar o seguinte: quando nós votamos no Marco deputado estadual e fizemos uma grande campanha, nós já sabíamos em quem nós estávamos escolhendo para nos representar na cidade. Primeiro, porque nós sabíamos da dedicação que ele teve quando foi vereador do nosso município, né? Por 2 mandatos. A gente acaba esquecendo disso que faz tempo, e foi na década de 90. O Marco esteve aqui nessa casa por 2 mandatos, e foi pelo excelente trabalho desses 2 mandatos de vereador que o Marco virou prefeito do município de Jacareí no ano de 2000, quando nós vencemos uma eleição aqui extremamente disputada e que foi, eu diria, a nossa redenção, né? E sabíamos então que o Marco ficaria 2 mandatos na prefeitura e que para nós seria uma oportunidade muito grande. A cidade, como o Raimundo que está aqui consegue fazer as contas todas do tempo, há muitos anos não tinha um deputado estadual, uma cidade com mais de 200 mil habitantes. Portanto, a eleição do Marco, não só pelo trabalho que ele fez, mas pelo que significaria para nós, Jacareí, que está entre as 100 maiores cidades do Brasil, ter uma representação na Assembleia Legislativa. E mais do que isso, isso fez um bem também para as cidades aqui do entorno da nossa cidade, a exemplo da cidade de Santa Branca. Ou seja, a gente diminuiu a nossa distância neste relacionamento com o governo do Estado, que, embora está mais perto do que Brasília, para conquistar as coisas, para fazer as transformações, está muito mais longe em várias coisas do que Brasília. Então a importância do mandato, ela é fundamental, porque ela é a nossa voz lá em São Paulo. Portanto, a presença de vocês aqui para o Marco deve ser uma grande alegria, porque quando nós votamos, nós sabíamos que nós teríamos um grande defensor dos nossos interesses nas mais diversas áreas. Saberíamos que o Marco teria como prática uma prestação de contas, não só um encontro como esse, mas também através do jornal, do site
toda a forma de se comunicar com as pessoas que confiam no seu trabalho. Portanto, essa parte eu fico bastante tranquilo, porque eu já sabia o que isso iria significar para nós. Agora, mais do que isso, é a oportunidade que a gente tem de ter um mandato de deputado e fazer com que ele possa colocar os nossos desafios na ordem do dia, ou seja, nos dá uma voz que até então a gente não tinha. Não sei se por conta disso ou não, nós passamos a ver um outro tipo de relacionamento com a nossa região e não só com a nossa cidade, não é? Portanto, o governo parece que começa a nos respeitar um pouco mais, não é? Nós tivemos aqui hoje aí a escolha do Hernani, não é? Que vai representar os vereadores todos da nossa região lá na região metropolitana. E nós disputamos uma eleição lá, né, Adriano? E assustamos os homens lá, né? Quase que nós ganhamos lá. Mas o governador não ia deixar, né? Ele não ia deixar, né? Mas isso significa que nós passamos a ter uma voz muito maior, muito mais ativa, muito mais forte. E as eleições do ano passado nos dá um outro panorama para a nossa região. Nós vencemos 8 cidades das últimas eleições, com apoio do Marco muito forte em várias delas, mas ganhar São José dos Campos tem uma representação muito forte, por conta de ser a nossa maior cidade, de ter uma força econômica, e que eles acharam que lá em São José dos Campos eles eram proprietários do voto das pessoas. Subestimaram o povo. E aqui nós chegamos ao nosso 4º mandato. Fruto de todo esse trabalho, que na minha opinião começa muito antes do que ganhar uma eleição, como eu citei aqui, né? E quantas pessoas que estão aqui, que são apoiadores da gente, que ajudam a gente e que estão conosco porque confiam no trabalho. No entanto, nós temos muitos desafios pela frente. Acho que nenhum de nós se dispôs a vir aqui até hoje tem dúvida do empenho, da dedicação e do jeito metódico e organizado que é o Marco Aurélio, não é? Agora, nós viemos aqui porque nós sabemos que temos uma grande missão pela frente. Uma delas é nós vencermos o desafio de fazermos a 4ª gestão no município melhor do que as últimas 3. Segundo, que é defender o governo da presidente Dilma Rousseff, que, como dizia o nosso companheiro Lula, nunca antes da história desse país investiu tanto nos municípios. E se a prestação de contas fosse minha, e eu fosse mostrar aqui só a quantidade de investimentos que nós temos em Jacareí do governo federal, vocês iam ficar impressionados, sem contar o que nós estamos trabalhando no PAC 2. E, portanto, nós temos um governo federal muito sintonizado com o desenvolvimento dos municípios. Agora, nós temos um outro desafio, e esse é o mais complicado. E esse é o que vai precisar de todo mundo. Uma é que nós precisamos reeleger o Marco Aurélio. Nós não podemos perder essa oportunidade de manter essa voz que diminui essa distância do governo do Estado com os municípios. Mas mais do que isso, nós precisamos acreditar, e é possível, de que nós devemos ganhar o governo do Estado de São Paulo. E por que nós devemos ganhar o governo do Estado de São Paulo? Porque o Marco apresentou aqui uma série de coisas, e junto com as suas explicações, as dificuldades que tem para resolver, aparentemente, inclusive, uma série de coisas muito simples, porque falta projeto político, falta vontade política, mas o governo tem um discurso que governa para o povo, mas não atende os municípios nas suas principais necessidades. Portanto, eu acredito que ganhar o governo do Estado é um desafio muito importante. E nós temos condições para isso, não é? A gente percebe que há um cansaço do governo do Estado deste modelo de governar o Estado. Eu disse em outras oportunidades, Marco Aurélio, em reuniões da macro-região, por exemplo, que nós fizemos em São José, não é, Rosa? De que eu não acredito que nós vamos vencer essas eleições achando que nós conseguimos combater o governo no quesito infraestrutura, obras, enfim. Porque ele está fazendo.
Se a gente andar pelo vale, há uma mudança de postura do governador. Agora, nas questões sociais, que é a razão da gente fazer política, o governo deve muito. Na saúde, na educação e na segurança, nós temos que entender o que está acontecendo. O Marco pode nos ajudar muito nisso, a nos municiar com informação, não para a gente achar que com a bandeira na rua nós vamos conquistar o voto das pessoas, mas conversando com as pessoas e mostrando o tamanho da dificuldade que nós temos nos desafios da saúde, da segurança e da educação. O João Roberto está aqui e sabe, a gente acompanha a educação muito de perto. Quantas mães que têm os seus filhos nas escolas municipais, que não compreendem muitas vezes essa mudança de governo de escola do município com escola do Estado, nos pedem para que a criança não vá para a escola do Estado em determinado momento. Por quê? Porque ela conhece a realidade. Então eu quero dar os parabéns ao Marco, porque ele começa a chamar a atenção dos nossos desafios aqui na região, e nós podemos fazer muito mais. E isso, esse encontro aqui, significa o motivo, né, de que por que nós estamos na política. Qual é a nossa missão? A nossa missão é fazer da política um espaço de justiça. Ontem eu tive uma reunião com os nossos comissionados da prefeitura e disse isso. Nós temos uma quantidade enorme de desafios com o povo da nossa cidade e com a nossa cidade. Nós temos que planejar, fazer escolhas, fazer planejamento, mas uma coisa está na frente de tudo. Se nós tivermos que fazer opções, vamos fazer opções, primeiro para aqueles que mais precisam do poder público. Eu não tenho dúvida de que o mandato e a atuação do Marco Aurélio faz a opção primeiro por aqueles que mais precisam do poder público. Parabéns, Marco, sucesso! Agora vamos abrir a palavra para o público. Temos microfone e temos ficha. Quem quiser se manifestar, o microfone está aqui. Temos aqui. Fernando Puga, de São Sebastião. Eu venho aqui, Marco, agradecer ao seu mandato, que nós logo na sua campanha fizemos adesão, fizemos campanha para você, muita dificuldade. Aqui, houve a obra da Tamoios tem atrapalhado os estudantes universitários que saem lá do litoral norte e vêm estudar aqui no Vale. Esses estudantes têm que ou sair mais cedo ou dormir na estrada, na volta, porque a Tamoios fecha pela explosão das pedras, das coisas aí da Tamoios, da meia-noite às 4 da manhã. Houve uma solicitação de um vereador da nossa cidade que adiantasse meia hora, da meia-noite às 4h30, para que os estudantes não tivessem esse prejuízo. E a Dersa negou. E Marco Aurélio levou uma voz mais forte lá para a Assembleia Legislativa, trazendo essa reivindicação, e também o governo do Estado negou. Não só isso, Marco, mas o Marco Aurélio tem levado a voz de São Sebastião para a Assembleia nas questões candentes hoje em São Sebastião, que é a questão portuária e a questão da Tamoios. Nós, e o Marco Aurélio, queremos o desenvolvimento portuário de São Sebastião, desde que ele não tenha conflito com o setor turístico e que todos os setores da economia caminhem de uma maneira harmônica e levando prosperidade para todos. Então, Marco, eu quero agradecer e renovar o apoio de São Sebastião. Você tenha certeza que no ano que vem o apoio da nossa cidade vai ser muito maior, não por nossa causa, mas pela sua atividade parlamentar e a legitimidade que você levou lá, a voz do Litoral Norte, a voz de São Sebastião, da Assembleia Legislativa. Obrigado, Marco. Mais alguém quer falar? Tem que desculpar a cerimonialista aqui que está numa tosse, difícil, está engasgando. Boa noite a todos. Sou o Gilson Nascimento, do Jardim Pitoresco. Primeiro, eu parabenizo o Marco Aurélio pela coragem, pela prestação de contas. É uma honra para nós, munícipes, como representantes da Assembleia Legislativa. Eu tive a satisfação, Marco, de assistir ao vivo uma sessão, você sabe disso, e vi o respeito que os seus colegas têm com você, inclusive de outros partidos. A pergunta é a seguinte: quais são
as suas maiores dificuldades na Assembleia em relação ao governo Alckmin. Muito obrigado. Marcos, você prefere perguntas em bloco? Né? Mais alguma manifestação? Tem mais uma? Carlos, deixa eu ver. Aproveitando o projeto seu em relação ao afastamento para o caso de falecimento de um novo parente, que isso acaba interferindo no aluno do professor, eu queria até aproveitar a experiência da minha casa, minha esposa é professora, professora do Coronel Carlos Porto, e a gente acaba vivendo ali as lamentações da pobre Sura. Essa questão da progressão continuada, a gente fica impactado com o que a gente assiste. E assiste porque a esposa acaba relatando. O aluno, nós temos alunos aí que chegam na 5ª série analfabetos. Analfabetos, não é semi-alfabetizados, só analfabetos. Sabe? Não tem escrita, não tem interpretação, não conseguem interpretar e passam. Pode faltar o ano inteiro. Vão ser aprovados. Todos eles são aprovados. E existe hoje uma pressão para aprovação, porque se não forem aprovados, o apoio do professor cai. Então nós temos um professor, por exemplo, esse ano minha esposa recebeu alguma coisa em torno, parece, de 4 mil, alguma coisa assim. O ano anterior, ela não recebeu nada, porque o índice de aprovações e reprovações tinha sido elevado. E é assim, como isso impacta não é na sala de aula, não é naquela classe, é para a escola inteira, tá? Então, a tendência é de que todos os professores de todas as séries empurrem os alunos, para que o índice de aprovação chegue no governo elevado, e aí você pode ter o direito a um bom aborto. Eu acho que nós estamos numa política que é de... essa política do governo do Estado em relação à educação é a política da construção da ignorância absoluta e de empurrar o país à bancarrota, né? Porque não existe futuro se não for pelo saber, pelo conhecimento. Esse é o futuro que a gente tem que seguir, e não é o futuro que está dado no sistema educacional do Estado de São Paulo. Portanto, eu acho até que isso mereceria, essa prática que está sendo adotada nas escolas do Estado de São Paulo, mereceria, por parte da Assembleia Legislativa, uma comissão especial de inquérito, porque isso é vergonhoso. A direção da escola fala para o professor: faça no conselho, porque senão não tem abono. Essa é a minha sugestão. Registramos e agradecemos também a presença do ex-vereador Alex Safanoel e do ex-vereador Pedro Mota, que eu já havia falado, mas registro novamente.